Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática comercial e financeira. Essa é a segunda videoaula. Na primeira falamos sobre o que era razão, o que era proporção. Nessas vamos falar de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá bom? O objetivo é deixar clara a diferença entre grandeza diretamente e grandeza inversamente e saber como trabalhar com elas através de dois exemplos para nos preparar para futuras questões. Posteriormente, farei um vídeo só sobre exercícios. Nesse, vamos falar da parte teórica e de dois exemplos, para ser bem breve, não deixar cansativo a aula. Então, grandeza indiretamente. Vamos falar logo dela. Duas grandezas, x e y. Quando fala grandeza, se refere a valores. Pode ser valor em metragem, valor em tempo, valor em dinheiro, valor em porcentagem, qualquer tipo de valor, por isso, grandeza. Duas grandezas são ditas diretamente proporcional. Quero frisar nesse direta. Quando fala direta, significa que elas estão no mesmo sentido. No mesmo sentido, quer dizer o quê? Que as duas ou crescem ou diminuem juntas. Elas não têm como ir em lados opostos. Uma aumenta, a outra aumenta junta. Uma diminui, a outra diminui junto. Então são diretamente proporcionais. Ela mantém uma mesma proporção, sempre caminhando no mesmo sentido, certo? Então duas grandezas são diretamente proporcionais. Vai estar mais aqui. Quando a razão, nós aprendemos que razão é a divisão, quando a razão entre esses valores for constante e diferente de zero, certo? Ter sentido tem que ser constante e diferente de zero. Então, nós temos aqui as grandezas x e y são constantes, então temos a razão entre elas, elas são igual a 1k, vai ser minha constante, diferente de zero. E é claro, não estou falando aqui, mas pela definição de razão, nós temos que a segunda grandeza, no caso y, obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, fazer sentido a divisão. Vamos dar continuidade aqui. Vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Quando eu falo de grandezas inversamente proporcionais, está aqui, esse inverso se refere que elas têm sentidos contrários, ou seja, uma aumenta, a outra diminui. Se a primeira aumenta, a segunda diminui. Se a primeira diminui, a segunda aumenta. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais no sentido de que sua multiplicação ela é constante. Olha que faz sentido eu multiplicar, porque para manter constante o resultado em uma multiplicação, se o primeiro valor aumentar, o segundo irá obrigatoriamente diminuir. E essa constante, igual no primeiro caso, deve ser diferente de zero, certo? Então, essa é a diferença. Nós temos diretamente, trata-se da razão. Nós temos inversamente, trata-se da multiplicação aqui das grandezas. Vamos ver através de um exemplo cada uma delas. Exemplo número 1. Três sócios A, B e C, tá aqui. Esses três sócios eles resolvem abrir uma pizzaria, abrir um empreendimento, e o primeiro investiu com 30 mil, o segundo investiu com 40 mil e o terceiro com 50 mil. Após um ano de funcionamento, a pizzaria rendeu um lucro de 24 mil reais. É natural que esse lucro seja repartido entre os três sócios. E ainda é mais natural que essa quantia seja dividida de modo proporcional ao que cada um investiu. Ou será que seria justo aquele que investiu 50 mil receber a mesma quantia de quem investiu só 30, ou até menos? Claro que não. Então, se ela é proporcional e faz sentido, é até uma questão de lógica, quem investiu mais receber mais, então eu posso afirmar que o lucro e o que cada um investiu são diretamente proporcionais, estão na mesma condição, pois quem investiu mais, quem investiu menos recebe menos. Então, aqui é uma questão de valores que estão diretamente proporcional. Para isso, eu tenho que montar algumas equações, duas no caso. A primeira equação é do lucro. Se ele recebeu 24 mil de lucro e eu vou dividir entre três pessoas, então é natural
que os três valores sejam 24. Vou chamar aqui de A, B e C, respectivamente os valores dos sócios A, B e C. Está aqui o valor do primeiro sócio, o valor do segundo, o valor do terceiro e tudo tem que dar R$ 24.000. A segunda equação vai ser sobre essas proporções. A grandeza diretamente proporcional, eu não faço uma razão, então eu vou ter aqui a primeira razão do valor do primeiro sócio, o lucro dele dividido, o lucro do primeiro sócio dividido pelo que ele investiu, é uma razão. Lucro do segundo sócio, que eu chamei de B, dividido pelo que ele investiu, é outra razão. E o lucro do terceiro sócio dividido pelo que ele investiu. Essas três razões se referem ao mesmo problema, então elas possuem a mesma constante. Então, A sobre 30, mesma coisa de B sobre 30, mesma coisa de C sobre 50, de B sobre 50, que é igual a constante. A sobre 30, B sobre 40 e C sobre 50 igual a minha constante. Note que nessa equação, eu posso isolar os valores de A, de B e de C. Ó. A sobre 30 é igual a constante. Se esse 30 eu passar para o outro lado, eu posso escrever que A é igual a 30K. B sobre 40 é igual a constante. Se eu passar esse 40 para o outro lado, eu posso escrever que B é igual a 40K. 30 sobre 50 é igual a constante. Se eu passar esse 50 para o outro lado, eu posso escrever que esse C é igual a 50K. Que é exatamente o que nós vamos fazer aqui no segundo passo da questão. Ó. Assim, escrevendo os valores de A, B e C, deixa eu só ajustar mais aqui, descer mais um pouco a tela, ficar melhor, tá aqui. Assim, nós podemos escrever esses valores de A, B e C em função de K. Então, fica, como eu estava falando, A igual a 30K, B igual a 40K e C igual a 50K. Esses valores eu vou substituir na primeira equação. Lembra que é A mais B mais C igual a 24? Então fica 30K mais 40K mais 50K igual a 24. Somando 30 mais 40 mais 50, eu vou obter 120K igual a 24. Fazendo essa divisão, eu vou obter que K igual a 24 sobre 20, ou mais precisamente que K é igual a 1/5. Fazendo agora a substituição disso nos valores de A, B e C, ó, o valor de A é 30K. Então, A vai ficar 30 dividido por 5, pois K é 1/5. Multiplicar por 1/5 é a mesma coisa de dividir por 5, eu vou ter 6.000. Então, o primeiro sócio ganhará 6.000, enquanto que o segundo sócio receberá 40.000 e, por fim, o terceiro sócio receberá 10.000. Note que é totalmente justa a divisão. Aquele que contribuiu com 30.000 ganha 6, aquele que contribuiu com 40 ganha 8 e aquele que contribuiu com 50 ganha 10. Ou seja, quanto mais contribuiu, mais irá receber na partilha dos lucros. Um exemplo 2, para falar de uma grandeza inversamente proporcional. Mas se a questão não falar nem de diretamente nem de inversamente, como é que eu sei? Depende muito do contexto. Observe esse exemplo. Ó. 3 máquinas levam 2 horas para produzir um lote de 1.000 peças. Se o número de máquinas for aumentado para 4 máquinas, quanto tempo levará para produzir as mesmas 1.000 peças? Olha, se eu não mudo a produção, então a produção está sendo minha constante. E aumenta o número de máquinas, é só observar. Ora, se eu tenho mais máquinas produzindo, eu vou fazer o mesmo serviço em mais ou menos tempo? Em menos tempo. Se eu tenho mais trabalhadores, eu gasto menos tempo. Se eu tenho mais máquina, gasto menos tempo. Então, questões dessa, mesmo sem a questão dizer claramente se é diretamente ou inversamente, o contexto vai nos fornecer a situação pela lógica. Então, eu vou multiplicar o tempo e a quantidade de máquinas. Essas são grandezas inversamente proporcionais. Se eu chamar de x o tempo, então vai ficar 4x, é uma multiplicação, igual que a outra multiplicação que eu tinha antes, 3 máquinas e 2 horas. Respondendo essa igualdade, por que eu posso igualar? Porque essas duas multiplicações são iguais ao mesmo valor, que é uma constante, tá bom? Esses dois valores aqui, até anotar, ó,
esses dois valores é igual a uma constante. Vamos colocar aqui para ficar mesmo bem claro. Não, assim também está muito pequeno isso. Vamos melhorar. Esses dois valores é igual a uma constante que eu estou chamando apenas de K. Então eu sei que esses dois valores é igual a uma constante. 4x e 3 vezes 2 é igual a constante. Só que nesse caso eu não preciso usar a constante, só preciso saber que as duas multiplicações são iguais à constante para eu poder igualar as duas multiplicações entre si. O 4 agora está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo, mas antes eu faço essa divisão, essa multiplicação do 3 e do 2, ficando 6. Então fica 6 por 4, que eu vou obter 1,5, que é o meu valor do x. Então, se antes eu gastava 2 horas, agora eu vou gastar 1h30. Então, com isso, finalizamos a segunda videoaula sobre matemática financeira. Comentem, deem sugestões, perguntas. Espero que tenha ficado claro. Um forte abraço. Até a outra videoaula.